O Desenvolvimento Regional Amazônia realizou hoje uma audiência pública para discutir os preços das passagens, principalmente para aqueles lugares onde os preços são quase proibitivos. Num país de dimensões continentais, viajar para o norte do país, por exemplo, é algo muito caro, cada vez mais caro, e essa é uma preocupação dos parlamentares em tornar esse mercado mais democrático. O deputado Jesus Sérgio, do PDT do Acre, vai conversar conosco sobre essa audiência pública. Ele é um dos autores do requerimento. Deputado, várias coisas foram colocadas aqui pelas empresas, pelo órgão regulador, pela ANAC. O senhor está convencido? Quais são as perspectivas que o senhor tira a partir dessa audiência pública? Convencido a gente não fica, né? Porque não trouxe nenhum resultado ainda real, principalmente para quem precisa da aviação, quem precisa deslocar, por exemplo, do Acre, de Rio Branco para Brasília. E, assim, não houve uma perspectiva de diminuição de preço, pelo menos a curto e médio prazo. Mas há uma perspectiva, né, a longo prazo, segundo foi colocado principalmente pela ANAC, mudando a regulação, deixando mais aberto o capital para poder outras empresas estrangeiras virem atuar no país, ter como reduzir o preço dessa passagem aérea. Então, o nosso estado, dá um exemplo do Acre, já reduziu o preço do combustível, do ICMS no querosene da aviação, mas não reduziu o preço da passagem. A gente não sai muito feliz porque algumas empresas, a empresa não veio, a Gol não veio, a TAM não veio, mandou só o representante da ABA, e a gente espera que, convidaram para fazer uma visita, mas que a longo prazo possa mudar, porque assim, essa audiência, mas assim, o ponto positivo é que tem uma grande participação dos deputados, né, tanto principalmente da região norte, onde está o maior problema hoje, o maior gargalo do preço das passagens, né, muito alto, e as pessoas estão, além do preço muito alto, a oferta dos voos, né, pela madrugada, no caso do Acre, que é um horário muito difícil para as pessoas viajar. Agora, já existe uma legislação que permite subsídio para essas regiões, a exemplo do que fazem em outros países, né? O próprio representante das empresas aéreas lembrou que os Estados Unidos, muito liberal, tem subsídios, por exemplo, para quem viaja para o Alasca. Por que está sendo tão difícil tirar essa lei do papel? Olha, a lei foi aprovada em 2015, mas precisa de um decreto, né, do governo para poder essa lei tornar-se efetiva. Conversei aqui com o Barreto, que é o representante do governo, da Casa Civil, e ele ficou de ver, né, a regulamentação dessa lei, porque foi feita a lei, mas seria regulamentada através de um decreto, que não foi regulamentado ainda. E a gente vai então lutar para que seja regulamentado, porque, como eu falei, quem mora na Amazônia tem que, né, pagar um preço muito alto, além de você não poder produzir naquela região, que é uma região que é olhada pelo mundo inteiro, né, que não pode derrubar a árvore, não pode fazer isso, fazer aquilo. E a gente precisa, então, ter preços mais baratos na passagem aérea, então precisa do subsídio. E aí o governo, né, a gente vai conversar com os representantes do governo federal para poder, então, tentar subsidiar, né, os voos regionais, principalmente na Amazônia, onde tem, né, trechos longos, poucos aeroportos e que precisa de mais investimento. E essa questão do subsídio aí seria algo importante, como é feito em outros países, no caso que foi citado os Estados Unidos. Perfeito. Deputado Jesus Sérgio, do PDT do Acre, conversando conosco sobre essa audiência pública que ele foi o proponente. Obrigado, deputado. Eu vou convidar também o representante da ANAC, né, da Agência Nacional de Aviação Civil, que foi um dos participantes dessa audiência pública, para nos responder quais são as perspectivas de resolução desse problema. Afinal de contas, uma parcela grande da população fica com muita dificuldade de acesso ao transporte aéreo em razão dos preços, mas não é só quem mora longe, não. Quem está aqui perto também está reclamando muito que o preço subiu bastante. A gente tem algo em torno de 50% dos preços atrelados ao dólar, né? E isso acaba impactando muito no bolso do brasileiro. É isso. Acho que a audiência foi muito produtiva. Discutimos muito as alternativas, as diferentes possibilidades. Como eu falei aqui na audiência, acho que o diagnóstico é o mesmo. Todo mundo quer mais voo, todo mundo quer preço mais baixo, todo mundo quer mais empresas, mais oferta de voos, mais destinos. O que a gente tem sugerido muito é que faça a discussão do capital estrangeiro. A gente sabe que a Câmara, no conhecido PL do turismo, já aprovou 100% de capital estrangeiro para investimento nas empresas, e hoje tem uma medida provisória que veio do Senado, está aqui na Câmara para votação no plenário, que discute exatamente esse tema. O que nós colocamos aqui é que essa é uma excelente alternativa para os deputados avaliarem e eventualmente liberar o mercado de aviação do Brasil para investimentos estrangeiros, para você ter grandes empresas do exterior competindo com as que aqui estão, abrindo novas rotas, com preços mais baixos, enfim, competindo, e aí você vai ter competição com mais agentes.
Mas, no geral, acho que foi muito produtiva e a gente tem aí boas perspectivas. Acho que foi, para todo mundo, uma grande audiência. Agora, abrir tanto, né, 100% capital, é algo que nenhum país grande, um país com as nossas características, fez. Isso é uma novidade. O que pode garantir que esse efeito realmente acontecerá, e algo que os países grandes costumam fazer, é o subsídio que a gente tem a lei, mas ainda não conseguiu tirar do papel. Como é que está essa questão também? Enfim, essa questão do capital estrangeiro, eu falei até isso aqui, né? Vamos comparar com os Estados Unidos, estimar a aviação do mundo, vamos comparar com os Estados Unidos. Lá o limite é 25%, considera um erro. Então, um erro regulatório, não deveria haver limite. Mas os Estados Unidos têm 25% da riqueza do mundo. 25% do PIB do mundo é o PIB dos Estados Unidos. Então, restringir, cometer esse erro regulatório, significa restringir a 1/4 da riqueza do mundo o potencial de investimento na sua aviação. É o maior mercado de capitais do mundo, o maior mercado de crédito da Terra. Quando você fala de Brasil, fazer a mesma restrição, você está falando de 2% da riqueza do mundo. Então, você está restringindo os investimentos no setor a no limite, no máximo, 2% da riqueza do mundo. O resultado é esse que a gente tem. Está aí o exemplo da Argentina, que é muito menor do que o Brasil em termos de população e em termos de aviação. Território, enfim, você pode pegar qualquer parâmetro, a Argentina é muito menor do que a gente. Eles abriram o capital, tinham 3 empresas, hoje estão com 9. Tem passagem, mostrei aqui, fiz a pesquisa hoje no site, para vir, trouxe a pesquisa hoje. Tem uma empresa chilena que se estabeleceu na Argentina, é uma empresa de low cost, ela é que eles chamam de ultra low cost, e ela está oferecendo uma passagem de Buenos Aires a Bariloche em julho, que é alta temporada de neve, alta temporada em Bariloche, por $3,52 cada perna. Eu mostrei hoje aqui para o deputado. Então, eu acho que os fatos falam por si só. Infelizmente, a gente não tem exemplo dentro do Brasil disso, porque é fechado e é fechado já há muito tempo. Então, não tem como a gente dizer. O que a gente espera aqui é que o Congresso, e eu acho que estamos confiantes, a Câmara já deliberou sobre o tema no PL, como eu falei. A gente espera que agora na MP a Câmara, considerando os subsídios da audiência, amanhã tem outra audiência, estaremos presentes também, a Câmara vote a MP e aí a gente possa ter as medidas aí de incentivo para a aviação. Perfeito. Tá bom, além de deixar a gente com vontade de voar para Bariloche com esse preço, o Juliano lembrou que tem uma medida provisória sobre esse assunto, na verdade, sobre a abertura de capital, mas que acaba tratando de vários outros assuntos. A medida provisória, inclusive, tem uma modificação que acaba com a cobrança de bagagem, né, para despacho de bagagem, e esse é um assunto que está movimentando os parlamentares. Você pode acompanhar esse debate, que talvez aconteça ainda na ordem do dia de hoje. Obrigado, Juliano. Eu vou convidar o Ayrton Pereira, que é representante da ABAR, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, porque ele também participou da audiência pública e me chamou a atenção na sua fala o fato de você mencionar os Estados Unidos, país, digamos assim, de referência em liberalismo, mas que pratica o subsídio. A gente já tem, digamos, as normas legais para isso, mas não consegue tirar do papel. Como é que a gente faz para tirar isso do papel? Quais são... isso pode ser esquecido em razão da abertura do capital? Não, eu acho que um assunto não tem relação com o outro. Eu acho que em vários países do mundo, regiões de menor densidade demográfica, mais distantes, então é possível utilizar esse instrumento de subsídio. Não é um subsídio que esteja sendo pleiteado para as empresas associadas à ABAR, porque na maioria desses casos são subsídios para pequenas empresas com equipamentos menores, que possam suprir essa deficiência e ligar regiões mais distantes às capitais, e aí sim, a partir das capitais, que as empresas ABAR, sem subsídio, possam transportar as pessoas para os outros lugares do país. Agora, parte desse subsídio em alguns países do mundo, os recursos surgem taxando as empresas grandes que, digamos assim, operam no filé mignon, né? Você taxa quem está vendendo filé mignon para aplicar para quem, na verdade, vai consumir o osso, né? Ou entregar o osso, que são as viagens mais caras, de longa distância, para regiões menos... de menos voos, de menos procura. Como é que a ABAR vê essa questão de um subsídio a partir de uma taxação das empresas grandes, das que operam o filé? Nós temos um programa de aviação regional, o país tem um programa de aviação regional, que é uma lei, foi votada pelo Congresso Nacional e que prevê a criação de um fundo que já existe. Devem ter 8 bilhões de reais nesse fundo, que vem da outorga dos aeroportos, desde o primeiro momento que o primeiro aeroporto foi concedido, e que vem também de uma taxa chamada tarifa ATAERO,
que era 30% sobre o preço da tarifa de embarque que era depositado nesse fundo. A tarifa aérea não existe mais, mas as outorgas destes novos aeroportos continuam indo para esse fundo. Então, o programa e a lei prevê que este subsídio venha desse fundo. Falta a regulamentação desse subsídio. Perfeito. Muito obrigado, então. A gente conversou também com o representante da ABA. Uma última perguntinha, porque os deputados reclamaram muito da ausência das empresas. A ABA reúne as empresas, mas eles reclamaram da ausência das empresas. Isso não fica um pouco chato, né? A gente se desculpou, houve esse convite, havia um entendimento de como era para falar de mercado mais geral, que não entrar na questão individual de cada empresa. Na verdade, foram 2 das nossas associadas convidados. E nós nos desculpamos e colocamos à disposição para que as pessoas vão até as nossas empresas, conhecer da realidade e que a gente possa também trazê-los para as reuniões de bancada, para esta comissão. Então, isso foi prontamente respondido pela associação e eu tenho certeza que a gente vai consertar esse pequeno deslize. Tá ok. O Ayrton Pereira é diretor de Relações Institucionais da ABA, repito, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. E você pode continuar acompanhando esse debate, como mencionado aqui, ele continua, ele não para, especialmente por conta da votação da medida provisória que abriu o capital aéreo para as empresas estrangeiras, mas também por conta de outros debates paralelos que acontecem nesse assunto. A gente traz as transmissões desses debates e também a qualquer momento uma entrada ao vivo, trazendo para você um resumo, um panorama ou uma perspectiva do que é debatido aqui na Câmara dos Deputados, nessa playlist do YouTube, agora na Câmara, no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Até mais.